Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje nós vamos trazer o balanço dela, da Vale, a queridona, a grande Vale, que junto com Petrobras são as maiores empresas da nossa bolsa. Quando você fala de Ibovespa, você está falando de Vale e Petrobras em praticamente 30% de todo o índice, que tem quase 100 empresas. Então imagina o tamanho e o peso da Vale. E aí, curiosidade, vou dar um spoiler aqui, ó. A Vale está subindo mais de 3% depois da divulgação do balanço e da prévia operacional, mesmo com isso aqui, ó, queda de 36% nos lucros. Como é que pode uma empresa ter um lucro 36% abaixo e está subindo 3%? Eu vou falar isso para você. Se você quer saber disso e de muito mais, fica ligado no canal do Seu Mordomo Financeiro, se inscreve, marca o sininho para você não perder nada. Lembrando que essa análise está aqui no YouTube, mas muitas outras vão estar lá no nosso Bolsa Gold, no nosso site, nosso aplicativo Bolsa Gold, e também temos uma comunidade onde você pode bater papo com a gente totalmente gratuita e também fazer pedidos e bater papo com outras pessoas, crescer profissionalmente, crescer como um bom e grande investidor. Para isso que serve comunidade. Bem, quando a gente fala de Vale, aí eu vou diminuir aqui um pouquinho, ó, vou falar do resultado. Ó. O lucro caiu bem, só que o lucro ficou acima da expectativa. Isso é importante. Muitas vezes a gente quer comparar o trimestre passado, o ano passado, isso é uma comparação super válida, mas esquece que já havia no mercado uma previsão. E essa previsão traz sim, vou até voltar aqui, ó, e essa previsão traz sim uma oscilação, às vezes, muito mais forte do que a própria comparação. Então, apesar de Vale ter caído, note que ela caiu em relação ao mesmo período do ano passado. Não em relação ao trimestre passado, a gente vai ver aqui. Ó, a Vale registrou 2,8 bilhões de dólares, lembrando que a Vale está tudo em dólares, aqui né, um valor em reais é muito maior, de receita líquida. Um ano antes era de 4,45. Só que, enquanto a queda de um ano antes foi 36%, em relação ao segundo trimestre, só o trimestre anterior, que foi de apenas 800 e pouco, passou de 200%, então 3 vezes mais. Então pense, foi ruim e foi bom, porque em relação ao ano passado foi ruim, mas em relação a esse mesmo ano, ao último trimestre, foi uma maravilha, e a gente tem aqui vídeo já falando do outro resultado da Vale. E ficou acima, 2,8 e acima de 2,5 aqui do consenso da Refinitiv, o que é também muito importante. Já o EBITDA somou 4,177, uma alta de quase 14% na comparação anual e avançou também em relação ao segundo trimestre. O EBITDA veio abaixo do consenso, que era 4,7, porém veio acima das expectativas. Novamente, uma coisa é o que a gente está vendo de resultados históricos, outra coisa é o consenso. Nesse caso aqui veio abaixo, então isso é ruim. A margem ficou 39 contra 37 e 40 dos períodos anteriores. A margem o EBITDA pro forma, que é o EBITDA ajustado por um monte de ajuste que a Vale julga justo, né? Ficou 4,48 entre 4 bilhões do mesmo período de ano passado, 12% de aumento, o que também é muito bom. Então aqui está o EBITDA. O EBITDA da empresa, que é o lucro operacional, foi impactado principalmente pelo preço e pelo volume. Deixa eu meter aqui, ó. Pelo preço e pelo volume, e negativamente pelos custos e pelo efeito cambial, além de outros, o EBITDA acabou subindo, o que é muito importante. Resultado está falando, na verdade, começando falando da receita líquida, que veio uma alta de quase 7% na comparação anual e 10% sobre o trimestre anterior, porém, novamente, um pouquinho abaixo dos 10,9%, que era o consenso da Refinitiv, que agora é LSEG. Semana passada, a mineradora, a Vale, já tinha divulgado a prévia operacional, uma queda de 3,9%, quase 4% na produção, que está aqui. Ó. Minério de ferro, 4% de queda em relação ao ano passado, já o cobre teve um aumento e o níquel teve uma queda ainda mais acentuada de 19%. Bem importante essa queda do níquel, principalmente. Custos. A Vale informou que os custos e despesas operacionais, excluindo Brumadinho e a descaracterização das barragens, que a gente vai ver agora, daqui a pouco, foram de 6,9, inferior ao terceiro trimestre em 2,8 e ao segundo em 7,7. Está aqui, ó. O que aconteceu? Ele tem uma queda do custo C1 de 7%, principalmente aqui por causa do demurragem,
pelos maiores volumes de lição, pela iniciativa e eficiência, e aqui nós temos de 23 para 21, que é próximo do guidance, e o guidance é entre 21,5 e 22,5 por tonelada, e ele está prevendo ainda cair mais, expectativa deles aqui no quarto trimestre de 23, o que é muito bom. Já a despesa de Brumadinho e descaracterização somaram 305 ante 336, que diminuiu. Vejam, o programa de descaracterização já foram concluídos 13, faltam 17, e alguns vão ser concluídos aqui 25, depois 30, depois 35. E as barragens em nível de segurança, nota eles enfatizaram aqui, ó, que nenhuma barragem está no nível 3, no estado crítico de segurança. Nós sabemos que o maior problema de Vale nos últimos anos foi realmente esse problema de barragem que caíram, Brumadinho, Mariana, tudo mais, e isso tem sido ainda um fator muito negativo, apesar de 300 e poucos milhões aí não ser praticamente nada para uma empresa no tamanho da Vale. Então já mudou muito esse cenário. O resultado financeiro ficou negativo em 385, revertendo um saldo positivo de 2 bilhões. Isso é ruim, mas a gente vai ver o porquê também. E 2022 ampliando o valor de 157 milhões. Segundo a Vale, o resultado financeiro sofreu uma piora de 2,7, parece uma pioria, mas é uma piorona, né, na comparação anual, impactado diretamente na redução do lucro anual por conta do ajuste, variação cambial acumulado em 2022 e a marcação a mercado do valor de debêntures participativas. A piora do resultado veio dos maiores gastos com derivativos e a variação cambial. Note, a Vale, apesar de tudo isso, apesar de ter dado um caixa bacana, um lucro bacana, ela está disposta a distribuir dividendos. E esses dividendos vão vir em forma de dividendos e juros sobre capital próprio na proporção de 1,56 e 0,76, que vai totalizar 10 bilhões de distribuição. Para pensar, acabamos de ver, 10 bilhões é maior, inclusive, do que a própria receita da empresa. Nesse trimestre, nesse período. Ela está distribuindo um valor gigantesco, mas tudo bem. A companhia ainda anunciou um novo programa de recompra, que prevê a aquisição de 150 milhões de ações e seus respectivos BDRs, que representa cerca de 3,5% do número de ações em circulação. Já tinha vazado isso, chegou a ser interrompido, isso é muito importante, a negociação da Vale, porque esse tipo de coisa não pode vazar no meio do pregão. As pessoas vão começar a operar esse tipo de notícia. Isso é muito ruim, por isso foi meio que parado a negociação da Vale ontem por causa disso. Note, a Vale está distribuindo um dividendo muito bom, muito legal, mas acima do que ela gerou de caixa. Aqui mesmo ela mostra isso. Ó. Vou até voltar para cá. Ó. Ela teve uma EBITDA de 4,4, tirando tudo aqui que ela teve que investir, sobrou 1,1 de fluxo de caixa livre, e ela está distribuindo 2 bilhões em forma de dividendos e recompra de ações. Então ela vai ter um decréscimo de caixa 961. É um valor muito significativo para a Vale? Nem tanto, mas ela está distribuindo mais do que ela gerou de caixa, e maior do que o seu lucro, com certeza. Então isso é uma coisa que a gente precisa olhar sempre, tá bom? Então a Vale, no final das contas, está distribuindo um dividendo muito bacana, vai aumentar ali para 7% ali seu dividendo yield só no ano de 2023, com esses 2 bilhões aqui que ele está falando que vai distribuir, ó, vai aumentar. Já distribuiu 3,5%, vai distribuir 2% e está recomprando ações agora na proporção de mais ou menos 3%. E aí, como considerações finais, o que a Vale fala? Desempenho operacional mais forte em todas as commodities, iniciativa de eficiência de custos e crescimento de volume, gerando melhores resultados de custo unitário, revisão do ativo de metais para a transição energética, confirmando o potencial para destravar valor significativo e comprometido com uma alocação de capital disciplinada. Muito legal, balanço da Vale. Quando a gente fala aqui do geral, o que está acontecendo com a Vale, aí olhando mais a big picture aqui, note que a Vale não tem tido vida fácil nos últimos 2 anos. Caiu praticamente no 0 a 0 aqui, não tem saído muito do lugar, mas quando a gente coloca a inflação, você vai vendo aqui, ó, no mês é praticamente zero, em 3 meses é praticamente zero, aqui cai um pouco, aqui cai quase nada, mas quando você coloca a inflação, isso aqui é uma coisa fantástica que o site Investidor 10 faz, você vê que ela está tomando pau, porque ela não está ganhando nem da inflação. Zero, quando fica 0 a 0, pessoal, você está sempre perdendo no mínimo o chamado custo de oportunidade. E aí, ó, uma coisa muito importante, muita gente esquece, tem que olhar sempre o tal do custo de oportunidade. Ou você vai olhar a Selic, ou vai olhar a inflação, vai olhar alguma coisa, você poderia estar investindo em outro lugar,
mas está investindo na Vale. Eu vou mostrar aqui um pouco do que eu chamo de preço justo, exatamente levando em conta esse custo de oportunidade, que é o que a gente usa muitas vezes para desconto de valuation, por exemplo. Voltando aqui, ó, a Vale está lá com preço sobre lucro de 6,24, que é um preço sobre lucro bem razoável, bem legal. Preço sobre valor patrimonial 1,56, que acaba influenciando mais o preço sobre lucro. E dividendo de 6,18. Olha que legal. Ela tem uma capacidade de pagar dividendo muito maior, dá uns 16% isso aqui, ó, e está pagando só 6%. Por isso que o payout dela é 38%, menos de 40%. Então a empresa gera lucro, está distribuindo o seu lucro. Note, eu acabei de falar que ela distribuiu mais do que tinha, mas mais do que tinha quando a gente está falando em termos só desse trimestre. Olhando o ano inteiro, 12 meses, está bem. Está com uma distribuição de dividendos super razoável por enquanto. Diferente de Petrobras, por exemplo, que está distribuindo perto de 100%. Claro que deve mudar ainda com as novas políticas da Petrobras. Mas veja, o ROI de quase 25%, super bacana, ROIC 21%, crescimento da receita de 8,9%, do lucro de 13,35%, bem acima da inflação, então tudo aqui bem legal nos números da Vale até então. E aí você vê a distribuição de dividendos da empresa foi monstruosamente maior em 2021. Eu gostaria de olhar os dividendos pagos, ó, ver como é que ela pagou muito mais em 2021. Pagou aqui, ó, 14, aqui pagou 7, aqui está em 6,08, já somando agora o valor que a gente tem. E, por enquanto, o dividendo dela de 6,18 é até menor do que a média dos últimos 5 anos, esses últimos 5 anos aqui, mas lembrando que nos últimos 5 anos tem esse aqui, que é bem grandão, mas beleza, está distribuindo um bom dividendo já nos últimos 5 anos. E aqui a previsão, pagamento de dividendo da Vale no dia 1/12, data com 21/11. Então, do dia 21/11 até 1/12, uns 10 dias aí que você fica sem esse dinheiro, você ainda tem quase um mês para poder comprar Vale e entrar na data com, que é a data onde você ainda tem direito. Legal também de pensar em comparar a Vale com CSN Mineração, Aura, que são as duas, principalmente a CSN Mineração, a Aura é bem menorzinha, né? Que é a empresa que rivaliza ali com a Vale em termos de mineração, do minério de ferro. É diferente, por exemplo, da CSN, que trabalha mais com aço, e aqui trabalha mais com o minério de ferro. Se a gente parar para pensar, a Vale tem números de... Olha só, preste bem atenção, isso aqui é bem importante, eu quero que vocês prestem atenção. A Vale tem um preço sobre lucro muito mais baixo e está pagando menos dividendo. Então, ela poderia pagar aqui até 16% de dividendo, que é o poder de lucro, eu vou mostrar, mas ela está pagando 6,18%. Escolha dela, distribuir menos do que poderia, 40%. Já a CSN Mineração, olha o preço sobre lucro dela, 11,30, não saiu o resultado ainda, vai sair, a gente vai ver se vai mudar, 11,36. E está distribuindo 18. Então, pessoal, olha para cá e esquece de olhar para cá. Pessoal, 11,36 vai dar no máximo uns 8% de poder de pagar dividendo, ela está distribuindo 200% disso. Está distribuindo 2 vezes mais, vai ter que ter ajuste para os próximos meses. Quem está esperando dividendo muito grande tem que tomar cuidado. Porque se você olhar o ROI, é muito legal das duas, a Vale tem um tamanho muito maior e tem uma margem muito melhor do que a CSN Mineração. Então, pelos números que a gente está olhando aqui rapidamente, a Vale tem números melhores do que a CSN neste momento. Veja que a Vale, em relação ao Ibovespa, pelo menos nos últimos 5 anos aqui, ó, subiu bem mais, 78 contra 37, já nos últimos 2 anos vem perdendo. Então não adianta só olhar o histórico. E olha a volatilidade, ela vai lá e volta. Veja que elas têm uma correlação, mas no final das contas, a Vale é muito mais volátil. Agora, a correlação mesmo, você vai ver aqui, ó. Correlação de Vale, ó, free float de 98, número de papéis, novo mercado, tudo tranquilo com a Vale aqui. Mas olha só que legal. Olha a correlação do preço e do lucro da Vale. Pessoal. Olha isso aqui, não é uma correlação bacana. Quando uma cai, a outra cai. Claro que não é tete a tete e ela às vezes não fica exatamente igual, mas olha como é que segue um desenho muito parecido, o preço e o lucro, que confirma a tese de que preço segue o lucro, preço segue o resultado. Não adianta ficar olhando para outra coisa. Uma análise rápida aqui, como eu fiz com a Klabin. Se você não viu meu vídeo da Klabin, eu vou deixar lá o vídeo da Klabin no card para você assistir uma análise bem legal da Klabin, que eu falei também disso aqui. Ó. Se eu for levar em conta todos esses números aqui, ó, comparando com o mesmo período do ano passado, que foi 30/9 de 2022, e comparando com o trimestre passado, vejam que teve melhoras e pioras, o poder de lucro caiu bastante, o preço sobre lucro aumentou, o lucro por ação deu uma queda,
A gente teve aqui o EV/EBITDA também subindo, então ficou um pouquinho pior a Vale com esses números, sim. Porém, ainda assim, mas porém, todavia, eu tenho aqui um poder de lucro hoje, já que a cotação de hoje, não de ontem, na verdade é 24, tá aqui, ó, na verdade não é 24, isso aqui é 26 do 10, que eu esqueci de mudar. Do dia 26 do 10, que é de ontem, de 6,1 de poder de preço sobre lucro, que se daria 16 de poder de pagar dividendos. Olha que legal isso, vou até aumentar aqui, ó. Opa. Quando eu falo que a empresa tem esse poder de pagar dividendos, significa que se ela quiser, ela distribui tudo isso, diferente da Semin, que não tem esse poder todo. Quando eu faço valuation da Vale pelo modelo do Graham, que a gente vai pegar lá os 22,5 a raiz, multiplicado pelo lucro por ação e do valor patrimonial, eu vou ter que a Vale deveria estar 140 a um ano e agora já caiu para 100. Então, note, ano passado, há um ano, a Vale deveria estar custando R$ 140, era o seu valor intrínseco, o seu valor justo, eu chamaria. Pô, agora já caiu para 100, 103. Ainda assim, um upside de 52% em relação a 67% agora. Mas se eu parar para pensar, igual eu falei da Klabin, que a gente tem uma taxa de juros de longo prazo de perto de 12%, está caindo recentemente, tomara que caia mais, mas perto de 12%. Que isso eu poderia ganhar no longo prazo sem fazer esforço, investindo em títulos do governo. E eu colocar um prêmio de pelo menos 4% para eu tomar o risco de investir em Vale, então eu preciso de um retorno de pelo menos 16%. E a Vale está perto desse retorno. Então ela está praticamente no seu preço. Note, se a Vale ficar mais cara, esse valor vai cair e eu não vou estar perto dos meus 16%. Então, no final das contas, a Vale até tem um preço razoável. Está mais ou menos no preço. Teoricamente, nesse critério, ela não está cara e nem está barata. É óbvio, cada um tem seus critérios. Graham tinha um critério, se for fazer pelo Décio Bazin, olhando pelo dividendo, que está próximo de 6%, ela também está próxima do seu preço, afinal de contas, o dividendo dela também está perto de 6%. Então, pensem bem. Para eu chegar no valuation, eu tenho várias formas. O melhor é o fluxo de caixa descontado, que é o método que a gente usa lá no BI e usa em outros lugares. Mas aqui eu estou fazendo um modelo ainda mais simples para vocês entenderem, e isso é muito importante. Por que é importante? Porque é importante você entender qual é o preço justo por diversos critérios, porque cada um vai dar um número diferente. Não adianta bater o olho só em um e sair comprando Vale pensando que ela vai chegar em R$ 100 amanhã, porque não é assim que funciona. Novamente, enquanto falamos, ainda cresceu mais aqui, ó, Vale agora subindo 3,4%. O mercado, de fato, gostou. Mas, se a gente parar para pensar, totalmente fora ainda dos 93. Note, quando a gente fala aqui novamente dos R$ 100, ele é acima, inclusive, da máxima da Vale, já descontando. Ah, mas a Vale já passou de R$ 100. Já, mas isso aqui já leva em conta descontando os dividendos. Se a gente parar para pensar, essa subida da Vale aqui para 67, ela tende a ir pelo menos até os 70, 71, que é o ponto que ela tinha aqui em setembro e em julho. Depois, se ela continuar subindo, ela vai buscar aqui os 75, que é o ponto que ela tinha aqui em outubro, ó, ano passado, outubro, ela estava a 75, ela pode buscar, para depois ir buscando ali os 80, ir buscando os 84 e assim por diante. Não acredito que vai ser para curto prazo, mas a Vale apresentou números que o mercado gostou, na verdade. Se gostou, a gente precisa entender por que gostou e o que está acontecendo com a ação da Vale. Se você gosta da Vale, não esquece de dizer que você gosta, que você investe, acompanha a gente vai estar sempre ali fazendo trazendo informações para vocês sobre empresas de todos os tipos, principalmente as grandes empresas que divulgam seus resultados, porque até o dia 15 de novembro a gente vai ter muito resultado sendo lançado e vai sempre trazer para você aqui no seu canal, do seu Mordomo Financeiro. Até a próxima aí.